Boa noite a todos. O meu nome é Alfredo Sequeira Filho, sou assessor de investimentos, sou fundador e conselheiro do AIS Livres, Associação dos Assessores de Investimentos Livres. Estamos aqui com mais uma live do AIS Livres. Hoje nós vamos bater mais um papo aqui sobre a minuta da CVM. Estamos aqui com dois advogados prestigiados aqui, Guilherme Fromer, Ricardo Treu, também com o Gustavo, nosso conselheiro que está sempre aqui com a gente, super ativo, né? Bom, inicialmente, aí dizer que a minuta da CVM ela veio dentro do que a gente esperava, não que a gente esperava coisa boa, a gente esperava coisa muito ruim, e ela veio tão ruim quanto a gente esperava. Aliás, alguns dos artigos que a gente vai citar hoje, a gente já tinha preparado antes da audiência pública, a gente esperava que não via coisa boa, então já estava se preparando para o pior, que veio, né? Tão pior quanto a gente imaginava, né? Alguns pontos aí atuam com fortemente para aumento da concentração de mercado, né? Então a gente vai ter, se a minuta passar como a CVM sugeriu, nós vamos ter aí um aumento da concentração de mercado. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 1.956 escritórios de agentes autônomos em 2012, a gente tem atualmente 1.156, ou seja, caiu aí 40% nos escritórios nos últimos menos de 10 anos aí, de 2012 para 2020, né? Enquanto aumentou bastante o número de agentes autônomos. Então, a gente já teve uma concentração no número de escritórios, né? E a gente acha que vai ter uma concentração maior. E, fora isso, um aumento exponencial de custos para os agentes autônomos, né? Que vão deixar o trabalho praticamente inviável. Nós vamos ter um modelo aqui que vai parecer muito aí com uma agência bancária, né? Diretor de risco, diretor de compliance, diretor de normas. Nós vamos bater um papo sobre isso também. E na questão da exclusividade, a gente, sem nenhuma crítica, nenhum demérito aí aos jornalistas, mas o que me parece aí é que eles não entenderam o que estava dito na minuta, né? Fala que a exclusividade vai cair. Não, a exclusividade vai ficar pior. Nós vamos ter um mercado muito mais concentrado em poucas corretoras e em poucos agentes autônomos, se a minuta passar como está. Bom, essas são, inicialmente, minhas impressões iniciais aqui na conversa. Vocês já conhecem bastante minha opinião, já falei algumas vezes. Acho importante ouvir aí as observações iniciais aí, tanto do Guilherme quanto do Ricardo. Guilherme, se você quiser começar aí comentando, eu agradeço. Bom, boa noite a todos os presentes. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, né? Mais uma vez. E eu vou tentar ser bem célere aqui, em razão aqui do tema, e depois a gente evolui aí com as discussões que vão surgindo, né? Eu acho que o primeiro ponto é que esse edital, né? Ele veio logo em seguida do edital, logo em seguida não, né? Do edital 3, né? De 2019, que a gente já havia elaborado já uma resposta para a consulta pública. E o que eu gostaria de contextualizar agora nesse novo edital, primeiro é o contexto com relação à lei da liberdade econômica, né, desde o governo Bolsonaro, né, acabou editando uma lei, né, que é a lei da liberdade econômica. Ela foi muito noticiada nos jornais, e ela traz basicamente dois princípios aqui, atrás dentre outros, né, mas acho que assim se aplica muito aqui no nosso caso, que é vou até ler aqui, que eu acho que fica melhor, né, assim, o artigo 2º fala: são os princípios que norteiam o disposto nesta lei, a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. Eu acho que isso daqui é o ponto principal aqui dessa nova legislação. E o outro princípio seria a intervenção excepcional, subsidiária do Estado, quando ele vai regular uma atividade econômica. Então, assim, toda a atuação aqui da CVM na regulação do agente autônomo de investimento, ele tem que se pautar, né, nesses dois princípios que hoje, né, que estão vigorando aí desde 2019. Agora, recentemente saiu uma nova lei, que ela foi noticiada também, que chama Lei de Ambiente de Negócios, né? E eu acho que ela tem um artigo interessante, que ela inseriu um artigo nessa Lei de Liberdade Econômica, o artigo 4º-A, tá? E ele também traz uma regra aí direcionada para a administração pública, que ele fala o seguinte: é dever da administração pública e das demais entidades que se sujeitam a essa lei, na aplicação da ordenação pública sobre atividades econômicas privadas, inciso 1º, dispensar tratamento justo, previsível e isonômico entre os agentes econômicos.
eu acho que, né, como a gente vai acabar evoluindo aqui na discussão, isso fala, né, fala muito. Será que essa minuta ela dá um tratamento justo, principalmente isonômico aí, entre os agentes do mercado? Tá? Eu queria só pontuar alguns pontos aqui que a gente vai acabar falando com relação. Ponto 1, a exclusividade, né? Foi noticiado, né, que nessa minuta acabaria com a exclusividade. Não funciona assim, né? O artigo 30 ela deixa como regra, tá, a exclusividade e deveria constar a possibilidade de contratação de outras corretoras, de outros intermediários nos contratos, né? Mas isso expressamente. Isso é o que vale em regra Acho que travou o Guilherme ou só para mim? Acho que travou o Guilherme, sim. Enquanto o Guilherme não segue travado, Ricardo, se você quiser fazer suas impressões iniciais, por favor. Muito obrigado. Boa noite, Alfredo, Guilherme, Gustavo e a todos que nos assistem. Meu nome é Ricardo Troy, sou advogado de agentes autônomos e estou aí junto com a Ex-Livres discutindo e debatendo sobre essa proposta da CVM de alteração de resolução. Alfredo, eu acho que a CVM começou bem intencionada quando quis modificar a regulamentação dos agentes autônomos, trazendo para o debate demandas dos agentes autônomos, como a não exclusividade, o direito de trabalhar com mais de um intermediário com valores imobiliários, né, além dos fundos de investimento e renda fixa, a questão do sócio investidor ou de sócios não agentes autônomos, e também a intenção de dar maior transparência para os investidores, e isso tudo diminuindo os custos de regulamentação, os custos de observância dos agentes autônomos, para tornar o mercado a profissão de agente autônomo mais acessível para os interessados. Só que esse tiro acabou sendo pela culatra. Na proposta de resolução, não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um maior aumento de custo de observância, uma restrição dos agentes autônomos que poderão gozar desse benefício de não exclusividade ou de ter sócio não agentes autônomos. E aí a gente vai debater aí ponto a ponto por que essa resolução aí vai restringir o mercado e não ampliar, e aumentar os custos e não diminuir, como inicialmente foi intencionado. Poxa, muito obrigado pela sua introdução inicial, né, Ricardo. Só fazendo um pequeno parênteses antes de devolver a palavra para o doutor Guilherme, que teve um pequeno problema técnico, mas já está de volta, né, Guilherme? Acho importante só pontuar uma coisa. A gente teve uma live essa semana sobre o Open Bank, que o Gustavo aí conduziu, aí eu acabei entrando no meio, que o Cuca teve um problema e acabou caindo. E a gente estava debatendo tal, parece que essa questão do Open Bank é uma questão global, né? Que o Brasil foi levado a fazer, né? E a priori os bancos eram contra, os grandes bancos, né? E me parece que atualmente os grandes bancos são a favor do Open Bank, né? E a gente estava debatendo, e me parece que nem a portabilidade está entrando nessa primeira fase do Open Bank. Então, exatamente o que você falou, doutor Ricardo, a intenção inicial era boa, nos parecia que que os nossos pleitos iam ser debatidos, mas parece que deu-se um jeitinho lá dentro do órgão regulador para que, apesar das intenções sejam boas, os resultados não são tão legais. Guilherme, por favor, conclua. Bom, então, só retomando antes do caiu a minha internet aqui, no artigo 30, né, seria o artigo que permitiria o fim da exclusividade. Na verdade, ele acaba colocando isso como uma regra, né, e ele deixa a possibilidade, contratualmente, isso vai acabar, né, vai ficar estabelecido no contrato de distribuição, que cada escritório, né, só vai poder operar com uma única corretora, né. Isso, na prática, eu não entendo que isso tenha acabado com a exclusividade. Acho muito difícil um escritório ter poder de negociação e impor que não vai trabalhar
sem exclusividade. Talvez a exclusividade ela faça sentido em grandes escritórios, né, e que a gente viu aí esses movimentos em que foram pagos, né, luvas, né, e temos cláusulas de não compete, mas isso não vale na realidade, né, na grande maioria dos escritórios, que são compostos de até 5, 4 agentes, né? Então talvez isso funcionasse numa outra realidade, né? E não o que se veio discutindo desde do edital 3. Um outro ponto também foi a possibilidade que, de certa forma, ele foi acatada, né? Que foi a possibilidade de você ter o sócio investidor, né? O sócio investidor ele já foi autorizado no passado, antes do último marco regulatório. Era possível que um sócio não agente autônomo de investimento ele detivesse até 2%, né, das participações societárias de um escritório, né? Isso acabou caindo no último marco regulatório e agora essa possibilidade ela volta, mas com uma série de restrições, né, que acho que vem muito nessa ideia de a gente ter um sócio capitalista. Isso acaba não pegando, por exemplo, situações em que eu tenho um escritório de agente autônomo de investimento e que eu quero deixar minha esposa, eu quero colocar um filho, talvez umas situações, vamos dizer assim, para realidades assim, menores, né? Escritórios assim não tão grandes. E o último ponto também que seria com relação, né, à abertura, né, dos custos, né, e das tarifas, né, cobradas, né, pelo agente autônomo de investimento, né, e isso parece que está dando um foco muito grande na remuneração que é dada ao agente autônomo de investimento, e em contrapartida a gente não vê muito essa abertura, né, de informações com relação às diferentes e inúmeras receitas aí que uma corretora ela tem, né, e sendo que, lembrando que o agente autônomo de investimento ele tem uma relação jurídica, né, com a corretora, né, o cliente ele é da corretora, né, o agente autônomo ele atua como um preposto, então ele não tem uma relação jurídica direta entre cliente e agente autônomo de investimento. Então, assim, isso sim, no sentido do preço do serviço, da remuneração, faz muito mais sentido você abrir o preço das tarifas cobradas da corretora do que propriamente do agente autônomo de investimento, como é que vem nessa minuta. Tá? Eu posso passar aí a palavra para os colegas. Né? Obrigado, Guilherme Frana. Obrigado, Ricardo Treu, pelas considerações. Obrigado, Alfredo Sequeira. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. A todos que acompanham nossa live, nosso debate democrático aqui sobre comparativo da audiência pública, SDM número 5 de 2021, e a sugestão que o AIS Livres apresenta para o desenvolvimento do mercado de capitais, para o desenvolvimento da nossa economia e para fortalecer cada vez mais essa profissão, que já é uma das profissões que mais cresce no Brasil e que tivemos muitas conquistas desde a nossa empreitada, as nossas campanhas e a nossa luta para conseguir equiparar a profissão às demais dentro do mercado financeiro. Bom, a todos vocês que nos acompanham, fiquem à vontade para fazer comentários, fiquem à vontade para explanar suas posições aqui. Temos 2 advogados técnicos que vão falar sobre seus posicionamentos sobre essa audiência pública, que vai ser agora dia 17. Bom, eu sou profissional do mercado financeiro, sou agente autônomo de investimento, hoje eu sou conselheiro da Associação AIS Livres, já trabalhei em bancos, sei como funciona o trabalho de agência bancária, e hoje trabalhando como agente autônomo, sei muito bem como funciona a profissão, todas as dificuldades. E a gente está levando cada vez mais a associação para um debate mais técnico, um debate cada vez melhor, ao comparar a nossa profissão com outros países, a trazer o modelo americano, a trazer o modelo europeu, e mostrar que, tecnicamente, essa audiência pública e essa regulação nova vai prejudicar bastante o crescimento da profissão e o desenvolvimento do mercado de capitais da educação financeira. Para a gente levantar 2 temas aqui iniciais, vamos falar sobre o sócio não AI, certo? E sobre ressaltar a imposição da CVM sobre a necessidade de ter 2 diretores, um de compliance de normas internas, dentro do escritório de agente autônomo de investimentos, para que possa ter o sócio não AI, tá certo? Então, sobre esses 2 temas em específicos, eu quero ter a participação desses exímios advogados aqui conosco, do Alfredo Sequeira, sobre o tema de sócio não AI e essa necessidade de ter 2 diretores. Para começar, eu vou pedir aqui Deixa eu
só fazer uma... vou falar rapidinho que daí a gente escuta os advogados, tá bom? Deixa eu só contextualizar aqui, Gustavo, mudar um pouquinho aqui. Estou adicionando aqui na lista, na imagem aqui, não está tão bom de olhar, depois se precisar eu mando para vocês, mas basicamente está se criando 2 modelos de agentes autônomos, né? Agindo sem isonomia, eu quero depois escutar os advogados aí sobre isso. Né? Então, artigos 34, artigos 35, artigo 36, né? Ela diz que o agente autônomo, para que ele possa trabalhar com mais de uma corretora, então, para trabalhar com mais de uma corretora, e para que ele possa ter sócios, e eles insistem no sócio investidor, e não é só o sócio investidor, amanhã eu posso querer me aposentar, como disse o doutor Ricardo, eu posso querer abrir um negócio e minha esposa ser o sócio não agente autônomo, né? Existem N, pode ter um amigo que conhece muito de marketing e ele pode trabalhar como meu sócio também e não ser agente autônomo, não atuar na captação de clientes, não atuar na parte operacional, né, numa ala segregada aqui da DNA, que como já é atualmente, inclusive, autorizado pela CVM, né? Então, isso daí criou-se 2 modelos, né? Um agente autônomo vai poder ter sócio do agente autônomo e trabalhar com mais de uma cor, e outro não. E eu quero só colocar mais um tijolinho aí, e eu gosto de usar sempre linguagens muito simples. O que a CVM está fazendo é dar um remédio, né? O remédio, qual é o remédio? O remédio é o diretor de risco, diretor de compliance e diretor de normas, esses 2 diretores aí, para uma doença que não existe. Né? O Gustavo estava comigo numa reunião que a gente fez com a CVM, acho que no final da semana passada, né, Gustavo? E eu lembro que eu disse para o representante da CVM que estava conversando com a gente, eu disse assim, olha, me apresente um caso factual, um processo, um momento, qual o motivo pelo qual vocês estão recomendando, né, vocês estão exigindo na minuta de vocês estão sugerindo na minuta de vocês, que tenha que ter um diretor de compliance e um diretor de normas internas para que o agente autônomo possa trabalhar com mais de uma corretora e para que o agente autônomo possa ter sócio. É óbvio que um sócio investidor, seja ele um sócio grande, né, um fundo de private equity, vai exigir uma área de compliance e uma área de risco. Né? O Pão de Açúcar tem uma área de compliance, uma área de risco, mas não é legislação que o supermercado tem que ter área de compliance e uma área de risco. Eu tenho certeza que se o Pão de Açúcar tivesse, desde que era uma padaria lá, obrigado a ter uma área de compliance e uma área de risco, nunca teria chegado ao Pão de Açúcar, que ele é hoje. Então, você não pode ter regras diferentes para a mesma atividade. Né? Isso me parece, até pelo pouco conhecimento que eu tenho, 1 ano só de direito que eu fiz, depois eu me formei em administração, fiz especialização e tudo mais, me parece uma coisa meio ilegal. Então, é essa provocação que eu quero fazer para os nossos advogados aqui, para eles ajudarem a gente. Ricardo, Guilherme, pela ordem, acho que o Ricardo começa. Qual a doença? Existe uma doença para esse remédio ou não? Porque a CVM, eu fiz essa pergunta, ele deu aquelas respostas, mas não me deu a resposta. Não me disse qual é o caso factual. O responsável diretor da CVM que estava conversando com a gente. Não me disse por que é obrigado a ter. O que a gente escuta só é assim, mas tem que dar uma contrapartida, né? Nos tiraram o direito, e estão nos devolvendo esse direito. Por que a gente tem que dar uma contrapartida se ela não existe? Existe um projeto de redução de custos de observância, redundância, né? Que, inclusive, é da CVM. Bom, já falei demais, queria escutar vocês aí. Olha só, Alfredo, é engraçado a CVM querer impor a contratação de diretores de compliance, de normas, quando eles, no edital, na introdução da minuta, eles falam que os agentes autônomos que tiverem não sócios ou que não forem exclusivos vão se submeter às políticas e regras de mais de uma corretora e obedecendo a que for mais restritiva. E mesmo assim, obedecendo às regras mais restritivas de 2 corretoras, ou 3 ou 4, eles ainda vão ter que ter diretores de normas, diretores de compliance, e eles estão preocupados que os sócios não agentes autônomos possam se prejudicar, porque não tem todas essas regras de conformidade, mas isso aí é um exagero. Eles estão aplicando normas de observância para sociedades empresárias iguais às sociedades de capital aberto, que precisam cumprir diversas regras da CVM, do Banco Central, para que os seus acionistas que não são do mercado não se prejudiquem. Mas um sócio investidor que queira entrar com capital no agente autônomo
é um player do mercado, entende do que está fazendo e não precisa ser defendido dessa maneira com diretores de normas, diretores de observância dentro do próprio agente autônomo. Esses dois diretores podem encarecer muito o custo, né, de operação do agente autônomo e inviabilizar a abertura para não agentes autônomos para a maioria das empresas de agente autônomo, né? E, bom, aí eu queria trazer algumas exigências feitas pela CVM, e isso aí eu gostaria de falar que isso tudo é em tese, tá? As minutas são propostas, elas ainda não são aplicadas, mas se vingarem é que a gente poderia entrar com remédios judiciais contra a CVM, mas por enquanto é tudo um debate. Mas se essas exigências vingarem, os agentes autônomos precisaram ser sociedades empresárias, ou seja, as sociedades simples não poderão ter sócio não agente autônomo, vão precisar dos diretores estatutários e vão precisar publicar regras na internet. Isso aí vai restringir demais a atuação dos agentes autônomos. Sociedade simples não pode ter sócio não agente autônomo. Uma EIRELI ou uma limitada unipessoal, que são sociedades empresárias, para que tenham sócios não autônomos, vão precisar contratar um diretor. Somente quem tiver 2 sócios ou mais é que os sócios poderão atuar como diretores, né? Até porque a CVM diz que não vai poder acumular a função. E aí, se precisar operacionalizar todos esses custos obrigatórios pela CVM, os AIs livres fizeram uma pesquisa, né, que vão precisar despender no mínimo R$50 mil por mês para custear todas essas regulamentações, o que é inviável. Bom, essa restrição a unicamente sociedades limitadas com 2 sócios, sociedades anônimas com muitos sócios, vai contra a Lei de Liberdade Econômica, diz que você não pode, que diz que não pode restringir a atuação dos profissionais simplesmente pela escolha da forma societária como ele escolhe. E isso não pode vingar porque vai contra a lei das sociedades. Bom, o que nós entendemos que seria mais justo seria a CVM adotar regras como foram adotadas para os investidores anjo nas micro e pequenas empresas. Porque ela está afastando todos os micro e pequenos agentes autônomos de ter sócio investidor. Então, para as micro e pequenas empresas, na Lei Complementar 123, que é a lei que trata do Simples, eles disseram que as micro e pequenas empresas podem ter investidores anjos que não sejam sócios e traz uma série de regras para defender esse investimento e impedir que esses sócios não profissionais do ramo não exerçam a profissão. Porque uma das preocupações grandes da CVM é que esses sócios não profissionais, não agentes autônomos, exerçam atividade de agente autônomo. Mas eu duvido que a absoluta maioria dos não agentes autônomos que queiram investir em escritórios queiram exercer a profissão, porque isso é crime. Exercer profissão regulamentada sem estar devidamente habilitado é um crime. E não é possível que a maioria absoluta dessas pessoas interessadas em investir queiram exercer ilegalmente essa profissão. E aí a CVM acaba restringindo uma maioria absoluta por uma preocupação de uma minoria que eventualmente teria o desejo de exercer a profissão ilegalmente. Seria mais correto a CVM criar mecanismos de
fiscalização, né, que a CVM tem o poder fiscalizatório, inclusive cobra taxa de fiscalização para ter mecanismos de fiscalização e ter uma responsabilidade compartilhada com os próprios agentes autônomos intermediários para fiscalizar que os sócios não agentes autônomos não exerçam a profissão irregularmente. Bom, sobre uma posição que você colocou, Alfredo, uma preocupação dos agentes autônomos sobre o legado deixado pelos agentes autônomos quando se aposentarem ou eventualmente falecer e deixar para os herdeiros, a CVM nada fala sobre isso, né? E, atualmente, como não existe uma regulamentação específica sobre isso, vigora as normas do Código Civil, que diz que quando o agente autônomo morre, as cotas dele são imediatamente liquidadas, a menos que o contrato social do próprio escritório disponha o que vai ser feito com esse legado que o agente autônomo deixou. Então, seria recomendável para a CVM fazer como a OAB faz, que tem uma disposição específica que diz que os herdeiros e sucessores vão receber a remuneração pelo trabalho que o agente autônomo deixou. Existe uma regulamentação específica no Estatuto da OAB que fala isso. Na regulamentação da CVM não fala nada sobre isso. E também para quando o agente autônomo se aposentar, que ele não vai mais poder exercer a atividade de agente autônomo, né? Não vai estar mais habilitado, mas vai deixar aquele legado, aquele patrimônio dentro do escritório. Então, seria importante que a CVM regulamentasse como que ele vai poder se beneficiar após a aposentadoria, mesmo não sendo agente autônomo. A CVM pecou aí nessa omissão na regulamentação. Bom, então é isso, assim, a CVM está restringindo demais as sociedades, os escritórios de agentes autônomos que vão poder ter sócios não agentes autônomos, concentrando demais o mercado nos grandes escritórios, impedindo que outros cresçam, outros entrem no mercado, e ainda sendo omissa em questões relevantes para a categoria. Muito obrigado, doutor. Só uma observação aqui, depois até quero pontuar um pouco mais, mas qualquer um de nós aqui pode ser dono de hospital, né? Qualquer um de nós pode ser dono de hospital. Mas não pode exercer a medicina. Mas não pode exercer. Eu posso ser dono de uma construtora, mas eu não posso exercer engenharia, né? É tão simples isso, para mim parece tão claro. Usar essa presunção de culpa para o agente autônomo é complicado. Doutor Guilherme, com a palavra. Bom, em complemento aí às palavras do doutor Ricardo, primeiro ponto que eu queria só aqui ressaltar é que essa exigência dos dois diretores acaba tendo, né, implicando uma redundância, né? Porque a corretora, pela própria legislação regulatória que elas estão sujeitas, elas também são obrigadas, né, a ter controles, a ter diretores de compliance, de controles internos, né? É obrigatório, né, a nomeação de um diretor responsável pelos controles externos e pela fiscalização, né, dos agentes autônomos de investimentos vinculados à corretora, né? Então, isso fica muito claro que você tem uma duplicidade de tarefas de trabalho, né? E isso vai, até como o Alfredo já mencionou, né, existe um projeto, né, dentro da CVM que era justamente para reduzir esses custos de observância, né? E isso fica muito claro nessa minuta que, né, essa finalidade aí ela não está sendo atendida, né? E o outro ponto é, como eu também já adiantei, né, lembrando, a relação jurídica que eu tenho entre o cliente, ele da corretora, né? A relação ela vai se estabelecer entre corretora e cliente, e o agente autônomo atua como um preposto, né? Então, assim, faz todo sentido, né, que realmente essas obrigações elas recaiam, né, no papel da corretora, né? Aliás, quando a gente teve a mudança, né, da última instrução, né, do último marco regulatório, né, isso foi muito debatido na época das consultas públicas e se transferiu uma maior responsabilidade para as corretoras, né, e deixando bem claro que quem respondia, né, por eventuais problemas, né, uma eventual irregularidade praticada por um agente, era assim, ficou essa responsabilidade toda centralizada na corretora, né? E agora
só o fato de você ter, né, você atuar com mais um intermediário, com mais uma corretora, você ter um investidor, né, não agente autônomo, isso daí acaba meio que, parece que regredindo, né, o cenário que você estava, né, que a gente tinha anteriormente, né? Eu acho que não faz muito sentido isso, né? E um outro ponto também, teve um estudo, né, que foi feito sobre o impacto regulatório, né, com fim da exclusividade, né, feito por uma consultoria contratada pela CVM, e ela mostra, né, que o grande problema né, eu nem aliás, eu achei muito pouco no número de processos administrativos levantados contra agentes autônomos de investimento, né, no período analisado, e o grande problema é na hora de colocação das ordens, né, e eles mencionam muito claramente que não se sabe se foi justamente da alteração do marco regulatório relacionado ao novo papel desempenhado pelas corretoras, ou se foi mesmo os mecanismos de gravação, né, de como é que era feita a colocação das ordens, né? Então, eventualmente, até com o avanço tecnológico, né, fica muito mais fácil você ter esses tipos de controles. E eu acho que também tem um outro ponto, né, que a gente também sempre discute, é que o fato de você estar sendo fiscalizado, de fato, por mais de uma corretora, a tendência é que, de certa forma, o cliente ele acaba ainda ficando mais protegido, né? Até porque, inclusive, uma das normas que vem na minuta, ela fala que se você tiver um eventual conflito entre as normas e os procedimentos instituídos pelas corretoras, você tem que observar as regras que são as mais restritivas. Então, de certa forma, você está prestigiando, né? Você não teria por que você ter essa duplicidade aí de diretores que já vão fazer os papéis que já são feitos pela própria corretora, né? Eu acho que um ponto adicional aqui, antes da gente mudar o assunto, então, assim, além dessa questão dessa barreira de entrada, foi um ponto que o Dr. Ricardo mencionou, que é o fato né, se você atuar sem exclusividade ou com um sócio investidor, né, é obrigatório que seja adotado, né, o tipo societário das sociedades empresárias, né? Eu acho que é só um ponto que, né, os escritórios têm que ficar atentos. Se você recolhe o ISS, né, fixo, né, como profissional autônomo, sociedade uniprofissional, então, assim, ela não... Eu entendo que isso não valeria nesse caso em que eu quero ter um sócio que ele não é agente autônomo de investimento, mas se eu tenho uma sociedade em que eu vou acabar trabalhando com mais de uma corretora, né, eu posso ter um impacto, né, pode agravar a minha carga tributária, porque eu vou acabar saindo do ISS fixo, né, que eu recolho aí, por exemplo, em São Paulo trimestralmente, né, e vou entrar num regime que eu recolho sobre o faturamento, né, então você vai pagar, provavelmente tem que ir para o município, né, que o escritório se encontra, mas no via de regra 5% sobre o valor de faturamento. Esse é um ponto só que ou seja, eles estão fazendo de tudo para que a exclusividade não caia, né? E estão fazendo de tudo para que apenas os grandes escritórios de agentes autônomos possam aí trabalhar aí com mais de uma corretora, né? Isso que pelo menos é o que me parece aqui. Só para completar. Só para completar, no final das contas, eles queriam dar a não exclusividade para todos os agentes autônomos, permitir a entrada de sócio não agente autônomo para qualquer sociedade, mas o que vai se ver, se essas propostas vingarem, é que o agente autônomo, pessoa natural, não vai poder trabalhar com mais de uma corretora, inclusive vai ter um retrocesso, né, que vai perder o direito de trabalhar com fundos de investimento e renda fixa, as sociedades unipessoais também não vão poder trabalhar com mais de uma corretora e ter sócios não autônomos. Então, ao invés de ampliar os direitos, eles estão restringindo os direitos se essa proposta vingar. Concordo. Eu só queria fazer um comentário adicional, que eu estive conversando com o diretor de uma corretora que trabalha com agentes autônomos, e ele me disse que, atualmente, mais de 80% das ordens dos clientes dos agentes autônomos vem por meios eletrônicos. Quer dizer, não é o cliente que liga para o agente autônomo e grava a ordem. Essa ordem, o cliente vai lá e executa sozinho pela internet. Entra no home broker e executa. Então, não existe tanto problema, não existe nenhum problema, segundo ele, em relação às ordens. E, por acaso, essa corretora, eu sou filiado a ela, eu trabalho não com renda variável, eu trabalho só com fundos lá. Toda vez que eu recebo a ordem do cliente, pelo telefone, que é menos de 10% no meu caso, aqui 90% dos clientes fazem, eu queria saber o número geral, mas no meu caso aqui é 90%, no geral é 80%, a ordem eu preciso subir no momento que eu recebo. Eu recebo a ordem, no sistema de gravação aqui nosso, tem que subir para o sistema da corretora. Se eu esqueço de subir, no dia seguinte já recebo um e-mail. Cadê a ordem desta operação? Né? E só para deixar rápido aqui, juro que o Gustavo está reclamando que a gente está falando demais, vai estourar o tempo, né, Gustavo? Mas eu vou rápido aqui.
O que vai mudar se a gente for obrigado a ter de risk compliance, né? Diretor, na verdade, agora diretor de normas e controles internos, né? Nós não podemos assumir uma responsabilidade que é nossa. Isso é da corretora, lá que estão os sistemas, lá que está o cliente, né? O agente autônomo não tem nenhuma informação do cliente em sistemas seus. É tudo da corretora. Isso contraria o projeto da Bolsa. Isso vai custar aí, o projeto da CVM, de redução de custo de observância, como bem observou o nosso advogado, o doutor Ricardo, né? No mínimo 50 pau por mês, né? O mercado de AIs vai se concentrar ainda mais. Hoje, 80% está numa corretora, vai se concentrar agora nos grandes escritórios. E importante ressaltar, 92% dos escritórios de agentes autônomos de investimento tem no máximo 10 agentes autônomos. Apenas 1% dos escritórios de agentes autônomos de investimento tem mais de 50 agentes autônomos no seu quadro societário. E só esse 1% vai se beneficiar disso e tem estrutura para poder trabalhar com mais de uma corretora e ter sócio no agente autônomo, né? Por essa segmentação, vai ter um enorme retrocesso do modelo atual, como também disse o doutor Ricardo, né? E isso seria uma enorme barreira de crescimento. Isso aqui é até um spoiler da nossa manifestação da audiência pública, está na nossa manifestação, que já está pronta, falta só uns retoques finais, aí amanhã a gente vai mostrar para o mercado, né? Então aqui é o gráfico da própria CVM falando sobre isso. Vamos para o próximo assunto aí, Gustavo. Legal. E para complementar esse tema da sociedade simples, quando a gente tem, inclusive, um projeto de lei complementar em andamento na Comissão de Finanças e Tributação, no Parlamento, para fazer o quê? Colocar a opção do agente autônomo de investimentos como recolhimento de tributos do MEI, microempreendedor individual ou simples nacional. Porque daí você tem uma possibilidade de trazer agente autônomo de investimentos para popularizar os investimentos em bolsa. A gente estava esses dias conversando com a Bolsa, inclusive numa conversa sobre essa audiência pública, explicando, onde a gente deixou claro que hoje só tem 3% da população que investe em bolsa de valores. Uma população de 200 milhões de habitantes, quando a gente compara Brasil com o Japão, quando a gente compara Brasil com os Estados Unidos, a gente tem uma captação bancária muito grande, uma capilaridade muito grande. E o agente autônomo é aquele profissional que vai lá e explica. Não é todo mundo que vê a internet, o brasileiro, não é todo mundo que está na internet vendo vídeo de YouTube, né? A grande maioria das pessoas confia em pessoas. E aquela pessoa que vai levar a apresentação. Você imagina que se uma pessoa vai abrir uma empresa, por exemplo, no Nordeste ou no Centro-Oeste do país, onde ele quer atuar autônomo de verdade, por conta própria. Poder ter liberdade de trabalhar com diversos produtos, fundos de investimentos em diversas assets, diversas corretoras, ele tem que ser obrigado a chamar 3, 4 sócios para abrir a empresa. Quer dizer, ele poderia muito bem ter a esposa dele, ter uma amiga, abrir a empresa dele e fomenta a educação financeira e faz o seu trabalho. É baratear a profissão para melhorar a economia do país. A gente aqui na associação não está defendendo uma instituição, não está defendendo os nossos interesses, mas o interesse de centenas, milhares de agentes autônomos e associados que estão acreditando no nosso trabalho. É uma responsabilidade muito grande que a gente está tendo aqui de colocar nossa cara para se expor, para defender algo que vai ser bom para o país, e não para uma pessoa, para uma empresa, mas para toda a sociedade. Retomando aqui o tema, sem querer me alongar muito, mas retomando aqui o tema que é muito importante também, que foi citado pelo Guilherme Frohlen, que é a redundância, e de um artigo que deixa a gente bastante assustado, com o artigo 30 da Minuta A. Quem tiver a oportunidade de ler o artigo 30 da Minuta A, fala sobre a exclusividade. Mas tem ali uma frase que deixa claro que está na mão da corretora decidir a exclusividade, não do agente autônomo. Quer dizer, você ainda está deixando na mão de quem está empregando, vamos dizer, para decidir se vai ter ou não exclusividade. Eu quero que vocês possam esmiuçar sobre esse artigo 30 e sobre a necessidade, que é ressaltado na Minuta A, da exclusividade apenas se tiver autorização da corretora e ter 2 diretores também. Além do sócio não aí, da saída da sociedade simples, ter que ter 2 diretores para exclusividade também. E o Afore está colocando o artigo 30 aí na tela e frisando. Eu vou deixar vocês aqui por ordem também. Quer fazer um comentário, Alfredo, em cima do artigo 30? Bom, só dizer que isso aqui viabiliza, vou ler aqui, tá? O contrato intermediário agente autônomo de investimento de pessoa jurídica deve indicar expressamente se é admitida a possibilidade do agente autônomo de investimento celebrar contrato com os intermediários para a prestação de serviço.
Trocando por miúdo, gente, tá? Falando popular. Imagine que você tem uma vendinha e você compra biscoito da Bauducco, né? E de repente você vai lá e assina, você precisa assinar um contrato de compra, né? Eu quero comprar tantos pacotes de biscoito. Aí no contrato que você vai assinar com a Bauducco tem a obrigação, segundo a lei, de dizer se você pode ou não pode comprar bolacha também da Piraquê, né? Então, é uma decisão da Bauducco se você, na sua vendinha, pode comprar biscoito da Piraquê também. Nada contra, gente. Outro dia eu estava no aeroporto que eu vi, uma loja da Bauducco, né? Lá só vende biscoito e produtos da Bauducco, é claro. Mas é a loja da Bauducco. A Bauducco investiu, né? Ou pode ser uma franquia, sei lá, o cara compra biscoito mais barato. O iSleeves não é contra quem quer trabalhar com exclusividade. O iSleeves entende que quem quer fazer exclusividade pode trabalhar com exclusividade. Mas o iSleeves também entende que o cliente, quando busca um assessor de investimentos, ele quer ter no assessor de investimentos a mesma coisa que ele tem quando ele procura o seu corretor de seguros para fazer um seguro de um carro que ele comprou. Quando você compra um carro novo, você liga para o teu corretor de seguros, aqui tem um amigo que é corretor de seguros do clube, ou da academia, ou da escola, sei lá, você liga para o cara e fala, cara, comprei um carro novo e quero fazer um seguro. O que ele vai te dizer? Não vai dizer, compra o seguro tal, compra o seguro tal. Ele vai dizer, cara, que tipo de seguro você quer? Você quer um seguro só para você? Você quer um seguro para terceiros também? Você quer um seguro com aquele seguro minuto? Você quer um seguro com sala VIP porque algumas pessoas gostam, né? Sala VIP no aeroporto? Você quer um seguro com marido de aluguel? Aquele cara que vai lá trocar a lâmpada da sua casa quando ela queima? Como é que você quer o seguro? Aí você diz para ele como é que você quer o seguro, quais são as suas expectativas, e ele vai dizer, olha, para esse perfil que você quer, o melhor seguro é, sei lá, não vou falar nenhuma corretora de seguros, é XPTO aqui. Depois dizer, putz, essa corretora XPTO eu não gosto, tá caro, me arruma outra. Aí ele vai te oferecer outra, né? E você vai escolher aquela que mais te agrada, né? Hoje em dia, do modelo que está, inclusive colocando de novo aqui, indicar expressamente, né? Isso aí cria dois problemas, né? O primeiro problema é que inviabiliza totalmente o fim da exclusividade. Nenhuma corretora vai colocar, somente as grandes, né? E o segundo, isso é uma pegadinha gigantesca, eu quero que os advogados comentem, para uma pegadinha e um risco gigantesco, na verdade não é uma pegadinha, um risco gigantesco, para as corretoras selecionadas por uma problema trabalhista. O agente autônomo pode dizer o seguinte, olha, eu tinha hora para chegar, hora para sair, eu tinha meta para bater, eu só vendia produtos daquela corretora, né? Eu ia lá todo dia trabalhar naquele escritório de agente autônomo, a corretora, todo dia o cara veio e falou, a corretora me obrigou a alugar o escritório maior e crescer, né? A gente sabe que existe isso, existe esse direcionamento, né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer da corretora ter problemas com isso. Eu conversei com o jurídico de algumas corretoras, eu, de iSleeves, conversou com o jurídico de algumas corretoras, e algumas corretoras estão muito preocupadas com esta palavrinha aqui, expressamente. Então, isso pode criar um problema trabalhista para as corretoras. Ou eu estou errado, doutor? É isso aí, Alfredo. A consolidação do trabalho diz que caracteriza vínculo de emprego quando quando a pessoa presta serviço pessoalmente, onerosamente e subordinado à determinação do seu empregador. E, no caso aqui da minuta, a CVM está dizendo que todo agente autônomo pessoa natural vai ser obrigado a ser exclusivo. E, inclusive, vai ter que estar no contrato dele que ele é exclusivo. Então, agente autônomo, pessoa natural, vai prestar o serviço pessoalmente, né, com a pessoalidade, mediante remuneração, onerosidade e subordinado exclusivo àquele intermediário. Isso vai acabar caracterizando um vínculo de emprego. A CVM está obrigando os agentes autônomos e as corretoras a construir um vínculo de emprego disfarçado. E isso aí tem que ser revisto. E essa questão, essa ingerência da CVM no contrato é um excesso de regulamentação. Não cumpre a CVM dizer qual a cláusula contratual, se vai ser exclusivo ou não vai ser exclusivo. Isso tem que ser uma questão de mercado, de oferta e demanda. Se o agente autônomo e o intermediário vão ter benefícios mútuos para
acertar a exclusividade ou se vai ser mais vantajoso que o agente parta para mais de um intermediário. Inclusive, desculpa, inclusive, ele está restringindo a atuação das sociedades, das pessoas naturais, restringindo a profissão das sociedades unipessoais, o que vai contra a lei da livre iniciativa. Muito bem colocado, né? Quer dizer, eu imagino, e parece que qualquer pessoa com bom senso vai imaginar, que quanto mais corretoras o agente autônomo trabalhar, mais fiscalizado ele será, né? Eu lembro quando a Bolsa proibiu o agente autônomo de trabalhar com mais de uma corretora, ela dizia, não, porque é difícil de fiscalizar se ele trabalha com mais de uma. Eu não entendo isso, né? Eu tenho 5 filhos, né? Eu tenho mesmo 5 filhos. Se eu tiver uma babá, ele vai cuidar bem dos 5. Se eu tiver 2, vai cuidar melhor. Se eu tiver 3, vai cuidar melhor. Quanto mais gente tiver cuidando, quanto mais gente tiver analisando o que o agente autônomo faz, fiscalizando o agente autônomo, mais fiscalizado e mais regulado ele será. Concorda comigo, doutor? E se o intermediário não quiser custear o compliance, o risco do agente autônomo, porque ele não é exclusivo, então ele procura outra corretora. Mas, mais uma vez, doutor, não existe... Qual é o caso factual? É isso que eu sempre pergunto. Qual é o fato... Porque eu estou fazendo isso aí desde 2001, eu sou agente autônomo. Eu trabalhei dentro da corretora de 2001 a 2014. 2014 montei meu escritório fora da corretora e desde o começo eu trabalho com mais de uma corretora, óbvio, respeitando o valores imobiliários só com uma corretora. E no meu dia a dia, não tem nenhum caso factual de risco por eu trabalhar com mais de uma. Muito pelo contrário, eu tenho mais burocrata por trabalhar com mais de uma corretora, porque eu preciso seguir o risco compliance de todas as corretoras. Eu preciso me adaptar a todas. Isso é um problema meu, que a gente se via nos 30 seguros pratos aqui e consegue atingir, né? Então, é uma coisa assim que não entra na minha cabeça. Sempre pergunto, qual é o caso factual? Por que eu aumento o meu risco se eu trabalhar? Mesmo porque nós só temos uma bolsa no Brasil que controla todas as operações. É a única bolsa, né? Então, não faz sentido a obrigatoriedade de você ter que ter risco compliance, e pior, que ter o aval da corretora. Queria saber a sua opinião, doutor Guilherme, por favor. Bom, primeiro ponto agora, voltando, que você mencionou a Bolsa, né? Mas apesar de ser todo esse controle também efetuado pela Bolsa, né? É engraçado que no edital anterior, né? Ela se manifestou só a favor da exclusividade, né? Eu também não entendo muito bem qual o motivo disso. Eu entendo, né, que a princípio deveria ser justamente o contrário, né? Se você pegar a redação do artigo 30 que você leu, né, você vê a premissa, o contrato ele já parte que é vedada a não você poder, né, atuar com as corretoras, né? Então, no princípio, não é liberdade, né? O princípio é você ficar preso, né, e vinculado estritamente, né, a uma corretora, né? Enquanto que o ordenamento jurídico hoje vigente deixa muito claro mesmo, né, que seria o contrário, né? Então, você pressupõe sempre a liberdade de contratar, né? Por mais que essa mesma lei, ela também enfatize muito, né, ela respeite muito a força dos contratos, das cláusulas, né? Não me parece que na relação entre corretora, né, e um escritório de agente autônomo de investimento, principalmente no caso de pessoa natural, que existe algum tipo de equivalência de forças, né? Então, esse é um tipo de caso que se deveria ter algum tipo de intervenção regulatória nesse caso, é justamente para vedar a cláusula de exclusividade. Então, eu acho que assim é o contrário, né? O raciocínio que a gente tem que ter é o oposto do que consta da minuta, né? E além desse ponto, né, a exclusividade, ela veio também já foi, né, mencionado agora no começo, né, da nossa reunião, que dentro dos serviços, né, de quem atua com mais de um intermediário, com mais de uma corretora, é justamente ter uma política expressa, né, sobre esses controles, sobre os procedimentos que vão ser aplicados, né? Então o escritório ele tem que manter essa política expressa, ela tem que ter mecanismos, não basta você ter no papel, né? Você tem que demonstrar que você efetivamente pratica, né, e esses controles internos, e caso contrário, né, você pode ser você pode sofrer sanções aí por parte tanto da corretora e também como a própria CVM. Então, assim, ela acaba importando uma série de riscos, né, que, assim, tudo, né, leva, né, que o escritório, né, ele não seja
né, sempre incentivado, né, a manter a exclusividade de toda qualquer forma. Então, assim, se tem uma coisa que essa minuta ela não induz, né, é o fim da exclusividade, né? Eu acho assim, muito pelo contrário. Às vezes me parece que eles sabem que a lei de liberdade econômica impede a exclusividade, né? A lei de liberdade é clara que o Estado não pode redigir leis que impedem a livre concorrência, etc. e tal, e eles estão dando um jeitinho para que a exclusividade continue através de uma regulamentação da CVM. Eu só queria entender qual é o interesse, de verdade, de forma republicana e com todo o respeito que a gente tem que ter pelo órgão regulador, qual é o interesse da CVM de se manter a exclusividade, inclusive de se ampliar, né? Porque, pelo que está se mostrando, o final da história é que a exclusividade vai ser ampliada, porque os grandes escritórios de agentes autônomos, aqueles que têm mais de 50 agentes autônomos dentro, que representam 1% dos nossos escritórios no Brasil todo, né? Esses caras já têm contrato de exclusividade com as corretoras, já receberam dinheiro para ser exclusivo, já receberam uma grana para serem o Bar Brahma, né? E nada contra o Bar Brahma, é todo direito do cara se ele quiser ser o Bar Brahma, não tem problema nenhum. Mas aí, Alfredo, a minuta ela deveria excepcionar o caso. A regra deveria ser a liberdade e, assim, eventualmente, se você tem um não compete, uma luta de exatamente. Um número grande de sócios, você coloca uma condição nesse caso. Daí eu acho que tudo bem. Mas, assim, eu acho que o que o doutor Guilherme está frisando é importante, porque o Estado, e aí falando de um órgão público, uma autarquia federal, que tem que seguir lá os princípios de administração pública, o Estado tem que se referir ao mínimo nas relações comerciais, assim também como defende o Código Civil. E a gente não pode ter uma regulação que trave a nossa posição. Quero só fazer um comentário do que está sendo apresentado no Minuta A, que também é muito preocupante, que é no tocante à imagem, à logomarca, à publicidade dos agentes autônomos. Tá? Até nesse quesito não se pensaram muito bem. E aí vai uma sugestão aí aqui a público também, que a gente também vai apresentar na sugestão escrito e fundamentado, que é o seguinte: se o agente autônomo não vai ser mais exclusivo e ele vai trabalhar com 5, 10 corretoras, ele vai ter que colocar as logomarcas das 5, 10 corretoras. Quer dizer, isso também é uma coisa sem lógica. Até a questão da logomarca precisa ser revisto no que está apresentando no Minuta A. Não sei se vocês viram, doutores, isso, mas é basicamente aquela lógica. Pô, se eu quero trabalhar aqui com 5 corretoras, tudo que a gente vai colocar, o cartãozinho de visita, a caneca que vou dar para o cliente, a camisa, eu vou ter que colocar todas as corretoras que eu trabalho. Então, isso também não tem muita lógica. Quando a gente fala assim, o que é trabalhar exclusivo para a corretora, ele é o sell side, né? Ele é o broker da corretora, e a gente está trazendo também modelos como ocorrem em países lá fora. Você tem o sell side que trabalha para a corretora, ele vende para a corretora, ele faz um contrato, ele recebe um salário e uma comissão. Só que o agente autônomo, ele não é sell side. Ele faz mais o papel do advisor. O papel do advisor é aconselhamento. E esse aconselhamento é justamente ter essa liberdade. Justamente seu nome de autônomo, que hoje de autônomo não tem nada. E com essa Minuta A também não teria. Eu queria só deixar esse posicionamento aí da logomarca, que isso é um pouco sem lógica. Não tem muita... vale muito a pena eles reforçarem esse tema. Agora, vamos lá. Eu tenho só fazer um comentário. Eu tenho essa caneca do iSleeves aqui, né? Que eu ganhei, aliás, quis filiar ao iSleeves ganhar a caneca aí, que é muito linda. Eu não tenho caneca da DNA Invest, que é a minha empresa aqui, porque se eu tivesse que ter a caneca da DNA Invest, teria que ter o logo da DNA Invest e do mesmo tamanho o logo das outras 5 outras do seu trabalho. Assim, a coisa que não faz nenhum sentido. Não, nenhum sentido. E para finalizar, um tema que também é bastante controverso, que é a Minuta B, o conflito de interesses. Tem visto aí os mercados debatendo, as associações aí mais como a Ambima, debatendo esse debate, a Ancor, que é o conflito de interesses. Tá? Só que a Minuta B, ela está justamente só colocando para o agente autônomo essa obrigatoriedade de divulgar aí quanto que ele recebe de remuneração da corretora, e se a corretora tiver que fazer isso, como que vai ser apresentado, e relatórios trimestrais. Né? Esses relatórios trimestrais também pode ser aí uma forma de você prejudicar quem faz o trabalho bem feito. Né? Claro que todas as profissões têm profissionais bons e ruins. Se você for no médico, vai ter um médico que pode ofertar ali um remédio errado. Mas esse médico não vai se manter muito tempo na profissão. Logo, logo vai aparecendo fantástico, como a gente vê médicos, por exemplo, pedófilos, né? Ou que tenha um distúrbio de mentalidade, aparece no jornal, o cara é preso. É uma coisa profissional. Se ele trabalha bem, como é que vai continuar com ele? Não tem porquê o conflito de interesse
está apenas na profissão do agente autônomo, enquanto no consultor, no gestor, no analista de valores imobiliários, não tem nenhuma regulamentação tratando sobre isso. Então, o que parece que vocês possam debater, a minha visão, que estão impondo muitas normas, muitas regras na profissão, tá? E só colocando deveres, obrigações, ao que parece, você fala assim, cara, não quero mais ser agente autônomo, peraí. Não dá para ser agente autônomo assim. Deixa eu só abrir aqui o debate, dizendo o seguinte: a proposta obriga a divulgação de dados sigilosos, segredos empresariais dos agentes autônomos de investimentos e dos intermediários. Informações protegidas pelo artigo 1190 do Código Civil. Primeiro, dizer o seguinte, gente: imagine que você chega no bar do seu Zé, né, e diga, seu Zé, me dá um pãozinho. O seu Zé vai dizer, R$2 o pãozinho. Você vai lá e paga os R$2. E aí você fala assim, seu Zé, me diz uma coisa, quanto você ganha por pãozinho? Provavelmente o seu Zé vai te mandar passear, né? Eu quero começar essa questão de conflito de interesse, porque, na nossa opinião, isso vai se tornar... O efeito colateral disso é um efeito do socialismo, que é tornar as coisas mais caras e um monopólio. Eu vou contar uma história real. Eu só não vou dar o nome aos bois, mas quem é do mercado vai saber quem são os bois. Tá? Aconteceu há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, veio um amigo meu. Eu estou no mercado há muito tempo, trabalho com pessoa física. Esse amigo meu queria lançar um fundo imobiliário, ele trabalha num banco médio, e ele me ligou e falou, Alfredo, eu estou para lançar um fundo imobiliário, tal, eu queria entender de você, queria conversar com você para você ver se faz sentido, se meu speech de vendas está bom, se o fundo é legal, etc e tal. Não está nada 100% fechado ainda, mas eu quero conversar com você para ver o que você acha. Ele veio aqui, apresentou o fundo, era um fundo de recebíveis imobiliários, de CRIs. Eu gostei do fundo, achei bem legal, achei legal a tese de investimento. Eu não sou analista, mas eu conheço um pouco do mercado, 28 anos aí. Gostei do speech de vendas, gostei da ideia. Falei, cara, esse fundo vai voar, vai ser bem legal. Não tem coisa parecida no mercado, mas acho que tem demanda para isso. Enfim, achei uma estratégia legal. E eu falei para ele, cara, por que corretoras que você vai distribuir? Ele falou, vou distribuir por essas, para eu saber se a corretora que eu trabalho para valores imobiliários iria distribuir para eu poder vender esse fundo por lá. Aí eu falei, bom, legal, que você vai distribuir a corretora que eu vou trabalhar, que eu trabalho para valores imobiliários, você distribui, então eu poder vender. Mas só por curiosidade, quem vai ser o coordenador líder da oferta? Aí ele falou assim, o coordenador líder vai ser essa corretora, uma corretora média do mercado. Aí eu perguntei para ele, mas cara, por que você não coloca como coordenador líder dessa operação a corretora líder de mercado? Porque a gente sabe que se você colocar na corretora líder de mercado, é mais fácil você distribuir esse fundo imobiliário. Falou, cara, sabe por que eu não vou colocar nessa corretora líder de mercado? Vou ser bem sincero com você, Alfredo, porque ela me pediu 6%. Vou repetir. Ela me pediu 6% de comissão sobre o montante total da oferta. Óbvio que isso daí ia ter o rateio para baixo, mas ela ia receber 6%. Depois ela distribui para os coordenadores contratados, para os participantes da operação, né? Vai distribuindo escadinha, mas inicialmente é 6%. Quer dizer, o investidor que colocasse lá R$100 nesse fundo, R$6 a comissão ia ser, né? A comissão de imóvel é 5%, né? Mais ou menos uma comissão um pouco mais que a comissão de imóvel, né? De uma casa, né? Eu falei, cara, 6% quebra uma operação, aí não faz sentido mais. Aí esquece que eu acho a operação ruim. Falei, não, eu também acho a operação ruim, eu falei, tanto é que eu não vou fazer com ele. Eu vou fazer com uma outra corretora e a comissão vai ser de 2%. Falei, 2% é legal para o investidor e deve sobrar aí para a gente autônomo 1%, 0,5%, quiçá, mas enfim, vão para cima, né? E ele não fez com a corretora de mercado. Bom, a ideia desse fundo era captar 300 milhões. Era um fundo de 300 milhões. Sabe quanto esse cara captou? 80 milhões. 80 milhões, né? E não 300. Captou menos de 1/3 do que ele queria. Aí passaram-se 3 meses, né, depois da operação, e essa corretora de mercado fez um evento que eles fazem todo ano, que é um evento gigante, que eles chamam gente do mundo inteiro para dar palestra e tal. E atualmente esse evento é online, um evento bem legal. Há 3 anos atrás esse evento era presencial. E adivinha, o Gustavo sabe da resposta, eu vou perguntar para o Guilherme e para o Ricardo. Adivinha, aí nesse evento você tinha que alugar os bancos, as gestoras, as AS que distribuem produtos por lá, né, podiam alugar espaços, né? Adivinha de quem era o maior espaço deste evento? Era exatamente desse banco médio que se recusou a pagar os 6%. Aí eu não aguentei, peguei o telefone, liguei para o meu amigo,
né, que é amigo há de mais de 25 anos, e falei, ô, cara, tu é macho até a segunda linha, né? Ele falou, por quê? Eu falei, pô, cara, você alugou o maior espaço do evento dos caras. Ele falou, Alfredo, não tem como bater de frente com os caras. Não tem como. Eles detêm mais de 80% do mercado de agentes autônomos de investimentos do Brasil. Só a maior corretora do Brasil. Se eu não comer na mão dos caras, eu tô ferrado. E aí eu digo o seguinte, imagine, só para completar aqui o raciocínio, Ricardo. Imagine que o Ricardo desiste de ser advogado e decida ser gestor de fundo. E ele vai lá ele abre o fundo dele e consegue um seed money, né, o dinheiro para começar o fundo, de 10 milhões para começar o fundo. É o mínimo para começar o fundo. Aí o fundo dele tem um track record, o fundo dele lá tá ganhando, é um fundo que está ganhando de Ibovespa, vamos supor que é um fundo de ações, está ganhando de Ibovespa, está indo super bem, etc e tal. E ele vai nessa corretoria de mercado para distribuir o fundo dele. A corretora vai dizer para ele assim, cara, isso eu estou dizendo que é real, acontece mesmo. Cara, para você colocar teu fundo aqui, você vai ter que rebater 80% da taxa de administração. E é isso que acontece de verdade. Se você é um fundo pequeno e vai lá conversar com os caras, você tem que rebater 80% da taxa de administração. Aí você tem duas opções, Ricardo. Ou você aceita e trabalha de graça para os caras, e aí você vai ter uma captação muito grande, porque eles são um potencial de distribuição muito grande, ou você não aceita e vai para as outras corretoras pequenas e médias e paga o que é justo. O que é justo na distribuição de um fundo? É alguma coisa entre 30% e 50%. 40%, vamos supor. Né? E você, de repente, decide que você vai aceitar os 80%. Porque você quer crescer rápido, você vai trabalhar 1 ano de graça. E depois de 1 ano, você capta 100 milhões nesse fundo. Aí você já tem tamanho, você já tem porte e você já tem histórico para distribuir teu fundo em todas as corretoras. E você vai distribuindo seus fundos em todas as corretoras. Agora eu vou ganhar dinheiro, meu. Lá eu estou trabalhando de graça, mas agora eu vou ganhar dinheiro. Perfeito? Vamos lá. Aí, de repente, a CVM decide que é obrigada a abrir toda a cadeia de receita. O que vai acontecer? Esta corretora na qual você rebate 80% vai ter que colocar no site dela que das receitas que ela capta do seu fundo, ela recebe 80% da taxa de administração. Aí, o doutor Guilherme é dono ou é diretor de uma das corretoras pequenininhas que você colocou seu fundo num acordo para rebater 30% para ele. A corretora dele é pequena, tá, você está rebatendo 30%. Na hora, o Guilherme vai ficar sabendo, com certeza, que você está rebatendo 80% para aquela corretora grandona. O que o Guilherme vai fazer? Vai passar a mão no telefone e vai te ligar. Ricardo, pô, que história é essa, cara? Você rebate 80% para os caras e quer rebater só 30% para mim? Nem ferrando. Se você não rebater os mesmos 80%, sabe o que vai acontecer? Eu não vou mais distribuir teu fundo. E você vai ter que fazer isso, Ricardo, com todas as outras corretoras. Você vai ter que subir o rebate de 80% para todo mundo. E sabe o que vai acontecer? Tu não vai ganhar dinheiro. E no final da história, você vai ter que aumentar a tua taxa de administração no fundo, sei lá, se é 1%, para 1,5%, para você poder ganhar algum dinheiro. Isso vale para o gestor de fundo, isso vale para o banco pequeno e médio. Né? Então, quer dizer, você vai acabar a concorrência. Todo mundo vai ter o mesmo preço. Olha que coisa maluca. Com o objetivo de quê? De você responder, do seu Zé responder para você quanto é que ele ganha por pãozinho. O importante para você que está comprando o pão, Ricardo, Guilherme, Gustavo e mais esse pessoal todo que está nos assistindo, é saber quanto que você está pagando no pão. E isso é importante, a gente não tem nenhum problema se a CVM achar legal, mandar a cada 3 meses uma lista lá de quanto o cara pagou de corretagem, quanto ele pagou de taxa de administração. Eu até peguei a HP aqui para fazer uma conta. Pela taxa de administração e nota de corretagem, né? Então, exatamente, já é conhecido. Eu vou fazer uma conta aqui. Você captou R$1 milhão para um fundo. Esse fundo tem uma taxa de administração de 1%, dá 10 mil. Só que ele rebate para a corretora 30% disso, dá 3 mil. Só que aí você tem um acordo com a corretora que você recebe 50% disso, dá 1.500. Só que você recebe mensalmente, 12 divide. Você captou R$1 milhão, meu amigo, você vai receber R$125 de taxa de administração por mês como agente autônomo. Você captou R$1 milhão. Se você captar R$100 milhões, você vai receber 12,5 pau por mês. Quantos agentes autônomos no Brasil têm R$100 milhões de carteira? Eu posso apostar com todo mundo aqui menos de 1%. Para ganhar 12 pau. O pessoal da CVM deve estar achando que a gente está ganhando muito dinheiro, ó. Para que se você captar 100 milhões em fundos, você vai ganhar 12 pau. E hoje, mais da metade da carteira dos agentes autônomos é fundo, outros 30% é renda fixa. E se o agente autônomo for um cara sério,
ele não vai colocar no cliente mais de 30% em renda variável, porque isso é coisa de maluco. E você não vai ficar girando a carta do... Ninguém ganha dinheiro, todos os agentes autônomos que eu conheço, que eu bato papo, eles sabem disso. Ninguém ganha dinheiro fazendo day trade na bolsa. E o agente autônomo sério diz isso para o cliente. Você vai comprar as ações, você vai manter em carteira. E hoje em dia as ações, quando o cara compra pelo home broker, às vezes não paga nem corretagem. O agente autônomo hoje vive de taxa de administração de fundo e spread de renda fixa. E essa racional que eu falei aqui agora vale para o spread de renda fixa também. Por favor, eu já falei demais, queria ouvir. O que acha Guilherme sobre isso, Guilherme? Tá no mudo, Guilherme? Tá, te esquecido. Concordo, tá, com o seu posicionamento aí com relação a esse... Travou de novo ali. Ricardo. Bom, Caí de novo. será que eu continuo ou espero o Guilherme? Alfredo está no mudo. Vamos lá, Guilherme, toca a pau. Você caiu, mas já que voltou, então toca a pau. Não, vou rapidinho, então, até porque eu já vi que já passou mais de uma hora, né? Bom, especificamente com relação assim, né, a minuta, ela traz muito essa questão da abertura, né, de quanto que seria os valores devidos, né, para os agentes autônomos de investimento, né? E eu acho que assim, acaba pesando muito do lado do agente autônomo, né? E como o Alfredo aí está fazendo um link aqui que você acabou falando, não tá a parte do que interessa mesmo, né? É a taxa que é cobrada pela corretora, né? Como a gente veio falando já, né? O modelo jurídico é um modelo de preposição. Então, o agente autônomo, ele não, a relação jurídica ela não é firmada entre a corretora e o cliente final, né? Então, assim, o que interessa, como o cliente final está contratando a corretora, quem tem que abrir o preço e falar quanto que custa, né, os serviços, é a corretora, né? A corretagem, a comissão do agente autônomo está dentro desse preço, né? Então, e isso acaba contrariando que, em regra, né, o que vigora no ordenamento jurídico é o sigilo com informações relacionadas a preço, né, sigilo de informações econômicas. Então, assim, seria só se você tivesse um interesse público relevante o suficiente para você determinar, né, esse disclosure, essa transparência, essa abertura, que não me parece que seria bem o caso, né? Assim, talvez o foco tá muito centralizado nos agentes autônomos de investimento, sendo que eu acho que você tem diversas receitas, diversos custos que são atribuídos pela corretora, que ela acaba oferindo na atividade dela. Talvez, por exemplo, essas receitas de floating, de conta mais, será que esse tipo de informação é devidamente passado para os clientes? Você tem uma série de receitas que você não tem esse tipo de abertura. Será que isso talvez a minuta, né? Ela não deveria abranger talvez esse tipo de questão e não focar tanto na remuneração do agente autônomo de investimento, né? E eu acho que um outro ponto também com relação especificamente ao conflito de interesses, né? Eu acho que assim as atividades hoje do agente autônomo de investimento, eles são bem limitados nas normas, né? Os marcos dos agentes autônomos de investimento, antes era até possível você exercer atividades concomitantes, né? Antes era possível, por exemplo, o agente autônomo ele também exercer atividade de administração de carteiras, também já teve um período que pôde atuar como consultor de valores imobiliários, e hoje a norma é muito clara, né? Você faz um registro, se você está com um registro de agente autônomo e você tenta fazer um registro como um gestor, por exemplo, né? Você já cai, né? Você já tem o cancelamento. Então, assim, eu acho que hoje o conflito de interesses, né, ele certamente já está bem regulamentado, né? Então, eu não vejo tanto também por que eu teria que ter tanto assim essa necessidade de disclosure que a CVM está colocando com os agentes autônomos de investimento e parece que acaba não tendo, né, essa mesma pretensão com outros agentes no mercado financeiro. Só fazer uma observação aqui, que inclusive foi o deputado Luiz Felipe de Bragança que falou, né? Todo o corpo de diretoria da CVM é formado por advogados, ok? Todo o corpo de diretoria da CVM é formado por advogados. Advogados do mercado financeiro. Advogados que já advogaram para grandes instituições financeiras, que hoje estão na CVM e que amanhã
vão voltar para o mercado de trabalho e vão voltar a advogar para essas instituições financeiras. Aí não há conflito de interesses também? Interrogação. Eu acho que há, mas eu tenho certeza que os advogados, ou pelo menos eu tenho a vontade, que os advogados e a esperança, e acho que a certeza também, pelo que eu conversei, pelo que eu conheço, que os advogados que hoje são diretores da CVM, que eles, quando sentam na cadeira da CVM, esquecem do trabalho que tiveram lá como advogados dos bancos, né? E vão trabalhar com foco no bem público, né? Eu vou até pegar aqui, que eu tenho anotado e vou falar para vocês, no finalzinho, qual é a missão da CVM, né? Eu tenho certeza que eles estão olhando a missão da CVM e não olhando os interesses dos ex-empregadores e dos futuros. Então, também existe conflito de interesse dentro da CVM. E, com certeza, em todas as profissões existe conflito de interesses. Mas você precisa ser um bom profissional, né? Você não pode, como médico, falar para o seu paciente fazer uma operação, colocar uma prótese, se ele não precisa. Tem médico que faz isso? Tem. Aí você tem que ir lá, punir o médico e, eventualmente, até prender o cara. Né? Doutor Ricardo, por favor. Obrigado, Alfredo. Eu vou tentar ser sucinto. Nessa minuta B, me preocupa especialmente a questão da divulgação na internet dos custos de operação, né? Da remuneração do agente autônomo, da parcela que fica para o intermediário, do rebate. Essa divulgação na internet vai obrigar os agentes autônomos e os intermediários a darem publicidade a dados sigilosos, que são das negociações entre os intermediários e os agentes autônomos individualmente, os escritórios individualmente. Esses dados são sigilosos, não deveriam ser divulgados assim para o público em geral. Não digo, talvez até seja correto divulgar para o cliente em específico, que tem uma curiosidade, mas divulgar para a internet, para o público em geral, não faz o menor sentido, inclusive porque a CVM está direcionando essa norma somente para intermediário e agente autônomo, e não para todo o sistema financeiro, né? Os bancos não têm que fazer isso, os seus gerentes não têm que fazer isso, então, por que só para os intermediários e para os agentes autônomos? Me preocupa essa regulamentação específica para uns e não para os outros. Me preocupa também a divulgação dos dados sigilosos, vai tirar a liberdade do profissional agente autônomo de formar o seu preço. A Lei de Liberdade Econômica diz que todo profissional tem que ter liberdade para formar o seu preço. E uma vez que está escancarado para a internet, para todo mundo ver, como você falou, vai ligar para um, vai ligar para outro, e aí pode ser que tenha uma combinação com o preço. Por que você não faz o mesmo preço para mim? Por que você trabalhou com esse preço com outra pessoa? As pessoas vão perder, os profissionais vão perder essa liberdade que é protegida pela lei. E o mais preocupante é uma possibilidade dos grandes escritórios que já existem ou das grandes corretoras de fazerem um dumping. No momento que está tudo divulgado, que eles sabem toda a remuneração, cada parcela da remuneração. Então, já que eu tenho poder econômico, eu vou baixar o meu preço, porque assim eu vou inibir que outras pessoas comam a fatia do mercado. Então, isso tem que ser muito bem pensado, avaliado pela CVM, se essa divulgação aberta dos dados de remuneração para a internet vai trazer maior transparência para os clientes, realmente, como eles desejam, ou vai acabar concentrando mais o mercado de agentes autônomos e de corretoras. E encarecendo, né, doutor? E encarecendo também. Porque é bom deixar bem claro, porque a gente tem agentes autônomos escutando a gente, mas com certeza deve ter algum participante do mercado, algum repórter, algum interessado aí na atividade, algum cliente, deixar bem claro para todo mundo. O agente autônomo representa um custo a mais para o cliente. Quando um cliente vai investir numa corretora através do agente autônomo, ele vai ter as mesmas condições de alguém que vai direto na corretora, de preço. Porque o agente autônomo, eu digo isso com propriedade, que eu já cuidei da área de B2B, que é de agente autônomo, e de B2C, de corretora, a venda através do B2B, através do agente autônomo, custa 1/3
da venda através do B2C. Você não tem contencioso trabalhista, você não tem, até hoje, né? Você não tem a questão de aluguel, a luz, telefone, água, sistemas, internet e tudo mais, que é custo, computador, isso é custo do agente autônomo. Então, o custo cai muito para a corretora. Então, quando a CVM me diz, o agente autônomo tem que dizer como ele ganha dinheiro, a primeira conversa que eu tenho aqui com meus clientes, quando eles sentam na sala de reunião, é dizer, vou te explicar como eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro através da taxa que você pagaria para a corretora de qualquer jeito, eu fico com uma parte dessa taxa. Aí eu sempre faço essa conta que eu fiz hoje, eu falei, se você aplicar R$1 milhão com a gente, eu vou ganhar R$125 por mês nessa aplicação. Aí o cliente senta comigo e a gente chora junto, né? Né? Porque é assim que funciona, né? O agente autônomo, doutor Ricardo, não custa mais para o cliente, é o mesmo preço. Se você fizer uma operação de bolsa, uma operação de fundo, uma operação de CDB, através do agente autônomo ou direto na corretora, vai ser igual. A diferença é que o agente autônomo é uma carreira em Y. Nós somos especialistas. O Gustavo, que está começando agora, tem 1 ano e pouco de agente autônomo, né, Gustavo? Ele começou a atender um cliente, ele vai atender o filho do cliente, vai atender o neto do cliente. Eu tenho um cliente que eu já estou na 3ª geração, eu estou atendendo o neto do cara. Olha só que coisa legal, né? Eu atender o neto do cliente. Isso é muito importante, isso dá uma segurança para o cara. Eu sou a referência do investimento para esse cara. E eu sou um cara, assim, modéstia à parte, preparado. Outro dia um cliente meu, o gerente geral da agência, não vou falar o nome do banco, mas o gerente geral da agência dele foi mandado embora. E ele me ligou, um cliente private, que eu tenho um cliente muito grande, e falou assim, Alfredo, dá uma força pro cara, entrevista o cara, gerente geral da agência, né? Eu entrevistei o cara aqui. O sujeito não sabia a diferença entre o CDB pré e o CDB pós. Ele era o gerente geral da agência. E provavelmente esse cara nem atendia cliente, só atendia esse cara porque estava há muitos anos lá e às vezes ele ia reclamar com o gerente geral e falava com o cara, né? Eu não, cara, eu tenho 28 anos de mercado, 21 como agente autônomo e continuo atendendo o cliente. É uma carreira em Y. Vocês sabem que o operador de é uma carreira que é ligada diretamente ao cliente. Exatamente, é uma ligação. E assim, vocês sabiam que o operador de voo, aquele cara que fica lá controlando os aviões, ele ganha mais que o chefe dele? Porque ele é específico, ele é uma carreira em Y. É igual um advogado. Advogado também é carreira em Y. Você quer se tornar cada vez melhor, mas dentro do seu cargo. Quando o cara entra num banco, quando entra numa corretora, eu já trabalhei em corretora, já trabalhei em banco, você começa como auxiliar, aí você vira atendente, aí você vira chefe da mesa, aí você vira gerente, aí você vira superintendente e não atende mais cliente. A gente aqui, como agente autônomo, vai atender cliente pro resto da vida. Pois não. E apesar de ter pouco tempo na profissão e até ser jovem, para conversar com pessoas tão especialistas aqui, eu quero deixar um recado, porque eu fiz uma pesquisa tão grande nas profissões, visitei mais de 20 escritórios antes de me tornar agente autônomo, então eu conheci a fundo, trabalhei em banco, conheci como é que funciona a profissão e fiz pesquisa até com profissionais de outros países. Então hoje a gente está munido de informações, até a associação é nova, a associação tem 2 anos, mas a gente está munido de informações, os órgãos do governo, porque a gente está sabendo mais do que quem está lá dentro. Então, tenho certeza que hoje a gente tem mais informação da profissão do que o próprio órgão regulador. Certeza absoluta. Porque quando a gente foi conversar lá no parlamento, com deputados, foi conversar com os diretores do ministério, ninguém sabia disso. Mais de 10 anos dessa calamidade, ninguém sabia disso. Ninguém tinha comentado nada. Taxa CVM, um valor já há mais de 5 anos, R$ 2.500 por ano, ninguém estava falando nada. A exclusividade, ninguém estava falando nada. Aí veio o AIS Livres, que é jovem também, mas quase o mesmo tempo de profissão de agente autônomo que eu, graças ao Alfredo aí que fundou, e, pô, o Alfredão botou isso para o público, ninguém estava falando nada. Quando a gente vai conversar com o Ministério da Economia, o que eles falam para a gente? A gente não sabia disso. Ou seja, o papel nosso, quem está assustando a gente, cidadão, é de informar. Muitas vezes a gente tem que explicar para o diretor do Ministério como é que funciona a profissão, porque ele não sabe. Então, o Alfredão é jovem, exatamente. Então, gente, para quem também está escutando a gente, vamos precisar do apoio de vocês. Se vocês estão assustados, está todo mundo assustado vendo os comentários, meu Deus, não pode. Ajudem-nos nessa questão de falar com um deputado lá do teu estado, entre em contato com ele, explica, a gente vai precisar do apoio legislativo, porque se o órgão regulador não escutar nossa proposta, não escutar nossa live, nós vamos precisar, não é ameaça, gente, mas nós como cidadão não podemos desistir, a gente vai ter que buscar uma saída onde?
lá na Casa do Povo. E é onde os deputados, a gente tem que explicar, porque eles também não conhecem. Quando a gente explicou para o deputado Nilson Mafraga, do Espírito Santo, que ele é representante comercial, o que ele levou lá para o ministro da Economia na audiência pública? Ele falou para o ministro da Economia, não dá, a profissão mais cara do Brasil. O que o ministro da Economia falou? CVM está gulosa demais. A CVM está gulosa demais. Esse vídeo ele viralizou, ele, inclusive está na nossa página, com mais de 20 visualizações. Quer dizer, o ministro da Economia não sabia também que a CVM estava gulosa demais. Então, quem tiver esse vídeo, compartilha, passa para frente, passa para as pessoas. Porque um assunto que a gente, agora que a gente está começando a debater, algo que a gente vê aqui da bandeira dos Estados Unidos, algo que a gente fala dos países, já estão muito avançados. A gente está muito atrasado. E a gente tem que ficar aqui gastando saliva, horas e horas e horas, para você ver me entender isso. Quer dizer, depois de ter explicado tudo isso, vamos ver dia 17, qual vai ser a posição deles, né? Mas, enfim, essa é a minha palavra final, vou deixar para vocês finalizarem. Guilherme, Ricardo, por favor, Guilherme, as suas palavras finais aí, por favor. Bom, eu só queria agradecer aí pelo convite, pelo bate-papo, foi muito proveitoso. Eu acho que deu aí para a gente avançar aí no assunto, né? Acho que tem vários pontos aí na minuta que deveriam ser alterados, né? Eu espero que as nossas sugestões, né, do material, eventualmente alguma acaba sendo acolhida, né? Vamos torcer por isso, tá? Qualquer dúvida aí, qualquer sugestão aí, estou à disposição. Bom, Alfredo, Gustavo, queria agradecer à associação por me convidar para participar dessa live, dizer que os comentários que a gente fez aqui e outros vão estar nos comentários e sugestões que a gente vai apresentar para a CVM, depois, quem quiser, depois do dia 17 vai estar disponível lá no site da CVM, tanto os nossos comentários quanto das livres e dos outros participantes. Deixar aqui o meu contato, eu sou do escritório Gameleira Pelágio Fabião Embassani Advogados, sou sócio do escritório, a gente atua nas áreas civil, societária, trabalhista e tributária e advoga para agentes autônomos já há mais ou menos 5 anos, fazendo contratos sociais, alterações, e para os micro e pequenos também processos de adesão ao Simples. E obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Nós estamos aqui encaminhando para o fechamento. Em primeiro lugar, agradecer Dr. Guilherme Froner, tá? Que nos ajudou na proposta passada, nos ajudou a escrever a proposta da consulta pública passada, está nos ajudando nessa também. Agradecer também ao Dr. Ricardo Treu, que é patrocinador da associação e também nos ajudou muito na elaboração da proposta, com algumas dicas, sugestões. E agradecer, não está aqui também, o doutor Alexandre Bonilha, que foi o primeiro que fez a live, nossa primeira live sobre esse assunto foi com o doutor Alexandre Bonilha, também advogado, patrocina a associação e nos ajuda bastante. Agradecer imensamente a Gustavo. Gustavo, sem você, cara, ia ser bem difícil carregar esse piano. A associação nós somos em 11 conselheiros, 3 diretores, mas é impressionante sua dedicação, seu trabalho. Algum dia eu vou ter o prazer de dizer, eu conheci esse moleque quando ele começou. E eu falei para você, Gustavo, manter essa humildade. Não esqueça de mim, que eu sou teu amigo, tá? Bom, agora respondendo aqui o Luiz Fernando. Luiz Fernando perguntou aqui o que fazer, né? Como a gente pode ajudar. Luiz Fernando, é o seguinte, Luiz Fernando, não só você e todo mundo aí. O que nós vamos fazer? Primeiro, amanhã a gente vai ter uma live. Eu, o Gustavo, acho que mais algumas pessoas, e nós vamos convidar para essa live. Nós vamos fazer isso aberto, nós vamos fazer isso fechado, não sabemos se vamos transmitir ou não, estamos decidindo agora, quando terminar, o Gustavo está aqui no meu escritório, aqui do meu lado, aqui. Nós vamos bater um papo com outros diretores e com conselheiros. O que nós vamos fazer amanhã? Nós vamos apresentar para o mercado a nossa proposta, tá? A gente sabe das dificuldades, né? Mas nós vamos apresentar a proposta que a gente acha que é o justo, tá? Nós vamos apresentar a proposta que a gente acha que é a proposta certa. Então, amanhã, a gente vai apresentar a proposta do AIS Livres
numa live, se eu não me engano, 6h30, a gente já vai fazer o convite e já manda. E nessa live vai poder participar todo mundo que é associado, conselheiro, diretor, né, do Ais Livres e os associados. Então, vou poder falar, dar opinião, a gente vai apresentar a nossa proposta, vamos basicamente ler ela e responder as dúvidas de todo mundo. Aí nós vamos entregar a proposta para a CVM, provavelmente dia 16, né, dia 17 data de limite, e nós vamos mandar para o mercado todo, quem quiser, sendo associado ou não associado do Ais Livres, nós vamos mandar a proposta White Label. O que é isso? Nós vamos pegar a nossa proposta, tirar o nosso nome e vamos dar para você. Você pode pegar essa proposta e jogar no lixo, você pode pegar essa proposta e mudar o que você quiser e colocar teu nome e mandar, ou você pode pegar essa proposta e mandar como está. Você pode fazer como você quiser. Nós vamos pegar e mandar essa nossa proposta em Word para você pôr a sua marca e você mandar como sendo aí a sua proposta, se você quiser. Tá bom? Quiser mexer nela, o que você quiser, você pode fazer e mandar. Beleza, gente? Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado a quem está aqui. Quem não curtiu nosso YouTube, curte o YouTube, segue a gente nas redes sociais, se filia ao Ais Livres, que a gente tem muita luta. São só 2 anos aí do Ais Livres, mas vê o quanto a gente já conseguiu avançar. Tá? Com relação à taxa de CVM, logo mais tem uma novidade muito boa aí. Estou sabendo de algumas coisas, mas não posso falar porque pediram para não falar. Então não vou falar, tá bom? Saúde e paz aí, gente!